fazer o seguinte, vamos trazer aqui um professor de Relações Internacionais para nos ajudar nesse contexto. Tem a reunião do Trump com o Putin acontecendo nesse momento e também as sanções. Então vamos conversar com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, o Trump punindo ou trazendo sanções para autoridades brasileiras e para as famílias deles também. Professor, isso tem algum histórico, algum precedente? Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Nós não temos, no caso brasileiro, especificamente, precedentes desse tipo de atuação, tal como o Trump está fazendo agora. Um mais recente caso, né? Pessoas aí relacionadas à área de saúde e até um pouco estranho esse tipo de sanção, porque nós temos o programa Mais Médicos, algo que hoje, segundo aí os dados disponíveis, em que sequer 10% aproximadamente seriam médicos cubanos, é algo que se passou já há 12 anos, né? Geralmente você faz uma sanção ali não com o objetivo de punir retroativamente, mas de impedir a continuidade, justa ou injustamente, de uma determinada política. Se esse é o caso, trata-se de uma política aí que hoje, né, no contexto dos Mais Médicos, trazer os médicos cubanos não é mais assim relevante, já foi relevante ali, né? E inclusive causou muita polêmica com a comunidade médica, que é importante dizer, alinha-se aí em grande parte à extrema-direita no Brasil e deve até estar contente, em parte, aí, as entidades de classe médica com essa atitude do governo Trump. Em suma, nós temos aqui algo que, ao meu ver, é sem precedentes e que acho que se explica muito menos pelo Trump em si e muito mais pela figura de Marco Rubio. Marco Rubio, o secretário de Estado, originalmente ali senador antes de assumir essa posição no governo Trump, descendente de cubanos que foram expropriados ali pela Revolução, ali, membro da comunidade forte na Flórida, anticastrista, né, anti-regime, ditadura cubana. E nós temos aqui, acho que algo muito mais pessoal, né? Ter aí alguém que se envolveu, ajudou, né? Se beneficiou aí da expertise em saúde de Cuba, que é importante dizer, é bastante relevante para esse tipo de atenção primária, era justamente o que faltava ali em 2013, e até hoje, infelizmente, falta nas áreas mais remotas do nosso país. Professor, a gente está, como o Diego colocou, né, algo meio sem precedentes, mas em termos práticos, o que o senhor vê o governo brasileiro, como o governo brasileiro poderia reagir a atitudes assim tão discricionárias, tão sem justificativa? Seria, talvez, via Itamaraty, diplomática, tentar alguma coisa, a Advocacia Geral da União? Como é que o governo brasileiro pode, já que, né, enfim, em termos de sanções econômicas, a gente está também sem sucesso, acabamos fazendo um planejamento aqui, um plano Brasil soberano para tentar mitigar os efeitos do tarifaço, mas nesse caso dos vistos especificamente, há alguma alternativa para o governo brasileiro, via Ministério das Relações Exteriores, de recursos, de ações, não sei se com a AGU? Como é que o governo poderia lidar com isso? Bem, Carla, aqui eu acho que é um cenário que o governo brasileiro tem pouco a fazer, porque se tratam de ações muito pontuais, sem dúvida, tem toda a questão, né, de ser uma afronta à soberania brasileira, porque são os Estados Unidos punindo-nos por atos que nós cometemos com outra potência, com outro país, no caso Cuba, né? E os países, né, dentro da lógica de soberania, são aí livres para fazer relações bilaterais ou deveriam ser livres para fazer suas relações bilaterais. Mas me parece que caso o governo queira dar alguma resposta, o caminho seria exatamente parte do que você mencionou, que é a AGU, por exemplo, contratando ou indo ali à própria justiça americana, né, como se cogitou fazer no caso de Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Dizem, né, segundo os relatos publicados na mídia, que naquele almoço, ou melhor dizendo, jantar, em que Lula, né, convidou ali ministros do Supremo, nem todos foram ali para fazer um desagravo a Alexandre de Moraes, o próprio Moraes recusou nesse estágio essa ação. Mas me parece que seria algo a se considerar, né, haja vista que não há mais aí apenas uma restrição de vistos apenas a autoridades do Supremo e agora tudo indica, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, aí, o grande traidor da pátria, já sugeriu que outros burocratas podem estar na mira. Então, toda e qualquer política que talvez descontente o governo americano ou figuras específicas do governo americano como Rubio podem se aproveitar desse momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos
para ampliar essas sanções envolvendo vistos. Mas, em suma, o caminho único que eu vejo aqui seria o governo brasileiro ir à justiça americana de alguma forma. Só que visto, Carla, em última instância, é uma atitude discricionária de cada país, né? Também está dentro da lógica da soberania. Então, fica um pouco complicado. Já no caso da Magnitsky, acho que em algum momento o Brasil vai ousar e vai tentar derrubar isso na justiça americana, porque as sanções cabidas ali a Alexandre de Moraes e eventualmente a seus familiares, outros ministros do Supremo, não encontram respaldo nos objetivos originais da lei Magnitsky. Vinícius, boa noite, Sakamoto aqui. Se você tivesse que, bem, baseado no que vem sendo divulgado ou nas possibilidades, para além do avanço com relação à questão dos vistos de autoridades brasileiras, ou eventualmente expandir a Magnitsky para outras autoridades no Supremo Tribunal Federal, mas quais outras possibilidades de sanções ainda podem ser usadas pelos Estados Unidos? Aumentar ainda mais as tarifas, criar outros problemas, por exemplo, o PIX brasileiro, atacar desse jeito? Ou você acha que do ponto de vista econômico o Trump chegou num ponto e falou, não, por aqui acho que eu não vou avançar mais, porque isso vai causar inflação interna, ou vai gerar algum outro problema, ou tem a ação limitada? Porque ele mesmo voltou atrás em 700 produtos, né, para não causar problemas para o país dele. Exato, Sakamoto. Eu acho que essas exceções elas serão mantidas, mas Trump, vamos pensar aqui num cenário em que Bolsonaro, que é o mais provável aí pelas evidências de golpe, né, e da participação do ex-presidente no processo golpista entre 2022 e 2023, que, aliás, é importante dizer, ainda continua aí por parte dos bolsonaristas, como nós vimos no caso lá do Congresso, né, a ocupação do Congresso ali pelas forças bolsonaristas. Você pode ter um aumento na tarifa. Suponha que o Bolsonaro seja condenado, como eu falei, muito provável que aconteça em função aí das evidências, provas cabais. O Trump pode, no dia seguinte, decretar uma tarifa de 100%, mas mantendo, por exemplo, a exceção dos 700 produtos, porque esses produtos foram ali, tudo indica, selecionados a dedo, né? O caso mais clássico é o suco de laranja, porque a Flórida não produz praticamente mais suco de laranja, pelo menos o suficiente para alimentar a demanda americana. Outra alternativa é, por exemplo, cancelar os vistos de todos os brasileiros, né? Aí seria uma medida que talvez impactaria o turismo especificamente ali na Flórida. Não tenho dados aqui, mas não me parece que por mais que muitos brasileiros, principalmente de classe média alta, tenham uma aspiração e acabem indo aí para parques ali localizados na Flórida principalmente, não me parece que seja uma proporção significativa, né? Ali a Flórida atrai turistas do mundo todo. Aliás, o próprio turismo interno dos Estados Unidos indo para a Flórida talvez supere aí o próprio turismo que saia do Brasil. E claro, né, é importante aqui pensar, o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, né? E o futebol ainda é um motivo de orgulho nacional. Vejo aqui, e aqui é pura conjectura, enfim, me parece muito racional que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mais Paulo Figueiredo aí, possam persuadir Trump relacionado a alguma coisa à Copa do Mundo, né? Como já foi aventado, circulou em parte da imprensa, que nós teríamos vistos para os torcedores, é importante dizer, cancelados ou não seriam concedidos para a Copa, né? Então, o Trump ainda tem um cardápio em função da centralidade dos Estados Unidos em redes econômicas, né? Mas no ponto de vista financeiro, né, é importante dizer, muito se falava em suspender o Brasil do SWIFT, e isso sempre me pareceu um absurdo, e de fato o SWIFT, em conversa aí entre representantes desse sistema, que é sediado na Europa, mas muito usado, claro, pelo Ocidente em geral, inclusive os Estados Unidos, e representantes do Ministério da Fazenda, ficou claro, o Brasil não tem como os Estados Unidos, né, desplugarem aí unilateralmente o Brasil do SWIFT, precisaria talvez de uma coordenação com europeus, mas tudo indica aí que os europeus estão muito longe de querer impor qualquer sanção ao Brasil, acompanhar Trump nessa loucura. Para a gente finalizar esse tema, Carla, tem uma nota dos médicos cubanos que atuam no Brasil, né? É isso, uma associação aqui Associação dos Médicos Cubanos que atuam no Brasil repudia essas sanções.
E eles dizem que o Mais Médicos não é um programa apenas para a contratação de médicos estrangeiros, mas uma política de saúde pública, né? E que promoveu em curto período de tempo, com uma presença de 18 mil médicos em 4 mil municípios. Enfim, fala aqui um pouco sobre esse atendimento e defende aí o programa. Não sei se o professor, de repente, quiser comentar sobre a sanção a esses médicos cubanos também, né? Que enfim, sempre teve muito preconceito em relação a isso, né? E agora essas sanções também, mas a Associação dos Médicos Cubanos tentando destacar aí toda a relevância e importância do trabalho que foi feito nesse tempo. Carla, é interessante que essa manifestação, porque justamente ela ressalta aquilo que todos nós sabemos, pelo menos o governo americano talvez não saiba, sempre dando aí o benefício da dúvida, por mais que essas ações sejam muito radicais. Se trata essencialmente de um programa, assim, que, como eu falei, contou com a participação extensiva dos médicos cubanos, tinha aquela polêmica, é importante dizer, e acho que é algo necessário de criticar, que a cada, acho que 10 mil reais, né, ali que os médicos cada médico, né, era pago 10 mil reais por mês, apenas 3 mil chegavam aos seus bolsos, o restante era ali dividido ou compartilhado entre a ditadura cubana e a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas, reitero, são atos do governo brasileiro, foi uma solução de política pública em saúde e foi encontrada ali no momento e, novamente, a lógica da sanção é punir uma ação futura, desestimular uma ação futura. E nada indica aí que o Brasil vai voltar, pelo menos no curto prazo, mesmo agora num governo mais à esquerda, como é o governo Lula, confiar nesse tipo de ação. Então, realmente é algo muito sem sentido, né? Fica no nível daquela vingança pessoal, como o Trump faz, né? O Trump faz contra universidades, contra pessoas aí ao redor do mundo, simplesmente por conta de não compartilhar a mesma visão de mundo. Então, é lamentável que o governo americano use esses instrumentos que foram planejados justamente para tentar coibir abusos de direitos humanos para satisfazer vinganças pessoais e desestabilizar países como o Brasil, não importa o regime, o tipo de governo que está aqui de direita ou de esquerda, sempre procuramos ter boas relações com os americanos. Olha, mudando de assunto agora, tem um encontro acontecendo do Trump com o Putin, agora, né, no Alasca. Vamos ver o que o Trump falou mais cedo sobre a expectativa dele para esse encontro. I can't tell you that. I don't know. There's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do. But they're going to be involved in the process, obviously, as will Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. Ô, Vinícius, será que tem cessar-fogo? Sai um cessar-fogo hoje? Qual que é a tua expectativa? Bem, se houver algo relacionado à Ucrânia saindo desse encontro, sem dúvida é alguma forma de cessar fogo. A grande questão é o Zelensky e os europeus vão querer pagar o preço cobrado por Putin e que Trump, tudo indica, parece estar disposto a aceitar, que é a cessão de territórios ucranianos. Me parece que ou Trump empurra a goela abaixo dos europeus e do Zelensky essa proposta, ou então teremos uma continuidade da guerra, porque vários tipos de sanções já foram tentadas, sanções muito severas existem contra a Rússia nos últimos 3 anos e de nada adiantou. A Rússia continua forte, goste-se ou não desse fato, aí no conflito, mantendo as conquistas territoriais na Ucrânia. E é interessante dizer aqui que o pessoal da imprensa internacional, os sites americanos de notícias, estavam ali dizendo, segundo fontes dos bastidores, que o Trump considera reduzir as sanções contra a Rússia, né? Aí depender, claro, do que Putin acertar com Trump nesse contexto. Então vai ser interessante ter esse cenário, né, em que um país claramente hostil a aliados americanos históricos, como os europeus, tem aí sanções reduzidas e nós aqui, tendo em vista, né, pegando aí a conversa que tivemos anteriormente, com perspectiva de sermos sancionados simplesmente porque insistimos em manter a nossa democracia. Vai ser um cenário inimaginável, enfim, mas é um novo normal, porque Trump e Putin, no fundo, compartilham a mesma visão de mundo, uma visão imperialista, uma visão de quem quer ter um quintal para chamar de seu, né? O quintal do Putin
é o leste da Europa, a Ásia Central mais problemático, porque disputa agora ali com a China. Com a Europa hoje está fraca, então o Putin quer recuperar esse quintal. E o Trump quer aí reforçar que a América Latina, principalmente o Brasil, como estamos vendo, é o seu quintal. Então não será surpreendente se eles chegarem aí a algum acordo, inclusive sobre a Ucrânia, haja vista essas semelhanças, né, similaridades na visão de mundo desses dois líderes. Certo? E a ausência do Zelensky, né, até mencionada pelo Sakamoto, isso não pode ser um empecilho? Pode ser um empecilho, mas aquela história, sem qualquer conformismo aqui, é importante a gente pensar no seguinte: a gente está caminhando para um novo velho normal, né? Porque como que funcionou a política internacional, principalmente até a Segunda Guerra Mundial? Um jogo entre grandes potências. E ali, o que Ucrânia, o que Brasil quer, enfim, são potências menores, né? Estou falando aqui do Brasil por conta aqui, claro, do contexto em que nós também somos vítimas de sanções, né? Não só Magnitsky, vistos, mas essa tarifa de 50% são sanções. Então nós temos aqui um cenário, Diego, no seguinte, em que Putin e Trump querem claramente, mais do que resolver a questão da Ucrânia, né, estabelecer uma nova ordem, uma ordem que elimine ou, se não eliminar, reduza, né, o multilateralismo, né? Talvez um bom lema aí para o Trump seria "Make multilateralism small", né? Again, né? Ou seja, faça o multilateralismo pequeno de novo, porque o que importa é a conversa direta entre grandes líderes no sentido de representarem grandes potências, grandes pequenos líderes, porque são pequenos aí nos seus propósitos, veem aí apenas a visão ali de mundo de si, dos seus países, e, portanto, nós temos aqui que, infelizmente, pouco a fazer, né? Nos acostumarmos com essa tendência. E só um último ponto aqui, é importante também ressaltar que talvez o ponto mais positivo desse encontro, Diego, Carla e Sakamoto, seja o seguinte: o estabelecimento de algum acordo, né, que controle as armas nucleares, que está aí um limbo, né? Tem um limbo ali desde o primeiro mandato do Trump nesse sentido. Isso sim pode ser positivo para a humanidade, porque são os dois maiores detentores de ogivas nucleares no mundo, que estão aí numa moratória, né? Não tem nenhum acordo mútuo que regule essa questão entre eles, e isso, claro, é fundamental para termos um mínimo de perspectiva de paz no mundo como um todo. Vinícius, o tempo está terminando, mas se os Estados Unidos e a Rússia chegam a qualquer tipo de acordo, pré-acordo, alguma coisa no sentido que o Trump fale, que legal, o Putin topou avançar. Isso significa que aquela sobretaxa que ele imporia ao Brasil por comprar diesel e fertilizantes da Rússia não seria aplicada, né? Muito provavelmente. Exatamente, Sakamoto. Esse talvez seja um ponto positivo para nós, mas não elimina a possibilidade de que a gente encontre uma tarifa acima de 50% por conta daquilo que eu abordei anteriormente, a perspectiva de condenação de Jair Bolsonaro. E como os produtos que mais interessam aos americanos já estão selecionados, eu não acho que Trump, pelo menos para fazer uma ameaça, teria um custo elevado em duplicar ou aumentar de alguma maneira a tarifa imposta ao Brasil. E também é importante dizer, ele já impôs ali, pegou um país, né, para pato aqui, uma ironia, claro, sem qualquer ofensa a qualquer país, a Índia, né, serviu ali de exemplo para o restante do mundo, para os BRICS em particular, porque Modi, né, Narendra Modi, primeiro-ministro, recebeu uma tarifa de 25%, que já é alto mesmo ali para um aliado ideológico de Trump, que sempre esteve muito próximo do Trump ali, inclusive em termos de visão de mundo, a Índia ali muito próxima dos Estados Unidos, e ganhou mais 25% por conta dessa questão do petróleo, né? Então, o Trump já demonstrou que está disposto a fazer esse tipo de sobretaxa, mas se chega num acordo com Putin, é algo que estará fora da mesa, sem dúvida. Vinícius Vieira, professor, obrigado pela entrevista. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana a todos, até mais.